Olá! Hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho da importância da reflexão de que tipo de pais nós somos. Algumas grandes teorias da área do desenvolvimento humano, entre elas da pesquisadora norte-americana Diana Murray, bem como aqui a Lídia Weber, da Universidade Federal do Paraná, identificaram, entre outros autores, identificaram que podem existir 4 tipos de pais. O primeiro deles, eu quero parabenizar e agradecer a você, pai, que é participativo. Você sabia que o pai participativo, ele demonstra com muita eficácia a autoridade e não o autoritarismo. Mas qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença de um pai autoritário e de um pai participativo que demonstra autoridade na educação dos seus filhos? Vou dar exemplo da demanda clínica, quando nós recebemos no nosso consultório. O pai autoritário, quando entra dentro da área do atendimento, se a criança é sapeca e começa, corre para lá, corre para cá, o pai autoritário, rapidamente, ele fecha sua cara e ele grita: senta aqui agora! Então, o pai autoritário, ele quer atender a ele mesmo. As suas próprias demandas podem advir de um modelo de parentalidade que talvez usou desse autoritarismo e ele, em vez de ressignificar isso, ele passa a reproduzir uma espécie de autoritarismo onde não existe o diálogo, não existe explicação do porquê da exigência do comportamento da criança. E existe uma felicidade em demonstrar uma autoridade, um autoritarismo tamanho que a criança passa a ter medo e ela senta ali rapidinho. E o pai chega a estufar o peito para dizer: viu só? Viu como eu sou um pai exemplar? Diferentemente do pai participativo, aquele que demonstra autoridade com regras claras, com negociações e respeito, ele não aumenta a tonalidade de voz, mas ele diz com firmeza: sente aqui agora. Este é um consultório, você não está aqui para bagunçar. Eu acredito que você pode obedecer, ok? Então, em poucas palavras, ele dá uma explicação e ele demonstra a autoridade no lugar do autoritarismo. Mas quais são as consequências disso para o desenvolvimento humano? A criança do pai autoritário, ela não se sente amada. Ela cresce com uma carência afetiva que pode repercutir em danos para suas relações. Além disso, ela perde a valia de dar opinião, porque quase nunca ela pode falar. O pai está sempre gritando. E tem alguns que, quando a criança quer se explicar, não fala nada. Então, é uma criança que pode estar reprimida nas demonstrações das suas opiniões,
devido ao autoritarismo de um pai que, nas melhores das intenções, não consegue transmitir segurança, mas consegue produzir muito medo. Geralmente são crianças que crescem inseguras, são crianças que inibem-se de dar uma opinião, de ter voz e vez nas relações. Por outro lado, isso também atrapalha a memória de trabalho. Como assim? A memória a curto prazo, aquela que a gente identifica a situação e processa de acordo com aquilo que nós já conhecemos, buscamos a informação para produzirmos uma ação. Ou seja, são crianças que passam a ser dependentes desse pai que utiliza na educação uma forma autoritária de ser. Ou seja, ele sempre decide as coisas para a vida daquela criança. Então, inibe dela os processamentos de executar as suas verdades, a sua opinião e a sua aprendizagem. Ou seja, em se tratando de aula Zoom, por exemplo, é aquele pai que ele está ali do lado da criança e ele está exigindo que ela participe. E quando ela faz uma pergunta e deu o acaso da professora não escutar, ele já passa imediatamente um WhatsApp para a professora, brigando com a professora, que onde é que já se viu, você não viu meu filho com a mão levantada, porque agora ele não quer mais participar. Então ele usa de autoritarismo também com a professora. E a criança na próxima aula, ela levanta a mão tão escondidinho, com medo de que a professora não veja, que o pai brigue com a professora e a criança morre de vergonha. Então é um tipo de relação não positiva. Sim, todos nós podemos ter momentos de autoritarismo, porque é visto que na maioria dos casos os pais são um pouquinho de cada coisa. Mas o que nós precisamos cuidar é do nosso piloto automático, onde se o autoritarismo passa a ser um cotidiano, daqui a pouco nós estamos inibindo o desenvolvimento dos nossos filhos, dando respostas para eles, não respeitando o tipo de opinião de uma interpretação de texto, faz ele apagar e escrever aquilo que nós idealizamos com as nossas verdades, e dessa forma nós podemos estar atrapalhando o desenvolvimento da psique, da aprendizagem e das relações dessa criança. Por outro lado, existe o pai permissivo. Sabe, como diz a linguagem popular, é aquele pai brother, aquele pai parceiro. Ah, se não quer fazer hoje, não tem problema não, depois você faz. Você não quer participar da aula? O quê? Estamos em plena época de pandemia, a professora pedindo para você entrar na aula Zoom 8 horas da manhã. Não, você pode dormir à vontade. Depois você pega, você quer acordar 8 horas? E a criança é óbvio, né? Que ela vai se aproveitar do pai permissivo e vai ficar dormindo até mais tarde e vai perder. Não é a aula Zoom que ela vai perder. Ela vai perder o senso de responsabilidade. A escola não posso falar apenas, mas a escola é um poderoso instrumento que está para juntar
bem-estar na relação familiar, a necessidade dos desenvolvimentos intelectuais. É óbvio que não existe um desenvolvimento separado do outro, por isso que a educação de qualidade é uma educação integrada, que vai buscar o desenvolvimento físico, mental, intelectual, emocional, espiritual. Entretanto, se não tem, devido à pandemia, como abrir esse espaço, é responsabilidade da família acolher os novos recursos e identificar que, independente de estar em casa ou não, a criança precisa ter uma rotina de estudos. Então vem um ditado popular que diz assim: primeiro o dever, depois o lazer. Sim, primeiro é a responsabilidade. E não precisa nem ser primeiro, se nós temos uma rotina onde a criança vai ter aulas 1 às 8, essa criança deve dormir às 9. Para 6, 7 horas ela já está acordada. Dependendo da idade dela, ela já acorda querendo brincar. Então ela tem 1 hora para brincar antes de ir para a aula 1. E outra coisa, ela precisa comer. Se a aula começa às 8, não dá para enfiar uma camiseta da criança da escola às 8 e colocá-la de frente ao Zoom. O cérebro dela precisa de alimentação para ter energia, para poder assimilar essa aula. O processo de aprendizagem é complicado. A criança precisa evocar a sua bagagem pessoal para poder ligar a uma nova informação e processar tudo isso para poder evocar em forma de aprendizagem. Não dá para não dar um alimento para a criança antes dela ir para a aula Zoom. Mesma coisa as crianças que começam no turno da tarde. Se a aula começa às 1h30, essa criança meio-dia precisa estar almoçando. Tem criança que está acessando a aula Zoom com um pratinho de comida ali, tentando comer. Coitadinha, às vezes com vergonha do colega. Então, nesse sentido, o tipo de pai permissivo é um tipo de pai que não consegue impor os limites necessários. Como eu falei, sendo participativo, demonstrando a autoridade. Está na hora do almoço, o pai permissivo pergunta assim: você quer almoçar? Horas. Se deixar pela criança, ela pode dizer não, porque daqui a pouco ele vai servir, eu posso comer outra coisa e ter que sentar para almoçar. Para crianças em especial com hiperatividade, para ela aquilo é uma tortura. Mas ela precisa entender que é preciso sentar e ter a hora de almoçar. Então o pai participativo, ele vai dizer com autoridade: agora é hora do almoço. Você vem almoçar agora. Já o pai autoritário, ele vai dizer: vem, beleza, que tá na hora de comer. Vem de uma vez, senão eu vou aí, vou te matar, Paulo. Eu vou desligar essa televisão, eu vou desligar esse computador, você vai ficar 10 dias sem celular. E outro dia eu quero conversar sobre a questão dos limites claros e como que eu vou usar um termo, e das consequências. Não estou falando de castigo, estou falando de consequências. É aquela lei de Eclesiastes, né? O tempo de plantar e tempo de colher.
Então é preciso mostrar para a criança as consequências das suas escolhas. Se ela escolhe desobedecer, não pode ficar por isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu não posso despejar uma lista de castigos porque eu fui guardando raiva daquele dia que ela levantou mais tarde, não me obedeceu, daquele dia que ela não almoçou direito, então eu junto tudo, faço tudo junto, misturado e dou uma lista de castigo e a criança nem se lembra. A correção ela precisa ser imediata e ela precisa estar ligada ao ato inconsequente. Mas nós podemos conversar sobre isso em um outro dia. Vou terminar aqui de falar sobre os tipos de pais, para não cansar vocês. Temos também o tipo de pai negligente. O pai negligente é aquele que deixa a criança à deriva. É como se colocasse o filho em um barquinho e o filho nem alcança ainda para assumir a direção e ele liga o motor e fala: vai, se vira. É aquele pai que não atende às necessidades básicas do seu filho. É aquele pai que basta a criança aprendeu a ler, não, agora você vai se virar. Eu não vou mais olhar a sua mochila. Então, em nome de promover a independência, ele promove a tortura para a criança. E ele fala: eu tenho que trabalhar para te sustentar, então agora você se vira aí com essa aula Zoom, você se vira, vai procurar saber o que é. Eu estou falando muito de aula Zoom, porque as escolas têm nos procurado muito, e alguns pais e alguns professores. Então a demanda tem sido muito complicada para as famílias, para as crianças e para as escolas. Mas a complicação não mora somente na pandemia. A complicação ela já está analisada por toda essa demanda clínica que nós temos recebido, porque os pais precisam conhecerem a si mesmo, como diz a filosofia socrática. Sim, precisam conhecer e precisam identificar as suas próprias lacunas para não trazer tantas infiltrações que têm prejudicado muito o desenvolvimento geral dos seus filhos. O pai negligente, ele se nega a ter a responsabilidade de entender que existe um cronograma. Ele está sempre pedindo para entregar o trabalho depois. Ele não aceita que a criança tem que colocar um uniforme para assistir a aula Zoom. Para que isso? Essa orientadora tá louca. E a orientadora vai, prepara lá um vídeo, explica que colocar pelo menos uma camisetinha do uniforme prepara o cérebro da criança para entender que aquela hora é hora da aula. Para aproximar a criança do que o cérebro dela já estava acomodado e já fazia automaticamente, que era colocar um uniformezinho e ir para a escola. Mas o pai negligente, ele não quer entender. E ele precisa culpar alguém pelas dificuldades do filho, que nada mais, nada menos precisa do seu olhar, do seu acompanhamento, do seu direcionamento.
Então ele se orgulha a falar, eu não mando tomar banho. Ele sabe que tem que tomar banho. Se quer dormir fedido? Dorme ele na cama dele lá fedido. Então, são pais que... Deixa eu me lembrar o nome do teórico que eu amo de paixão. Minutin. Minutin é um teórico da área da psicologia sistêmica, que ele acredita, assim como outros teóricos, a importância de entender que o todo não é menor ou maior que as partes, nem as partes menor ou maior que o todo, que cada membro familiar precisa assumir o seu papel. E qual é o nosso papel? Dentro dessas construções que acabamos de refletir um pouquinho agora, qual é o tipo de parentalidade que eu exerço? Sou permissiva? Será que sou negligente? Será que uso de autoritarismo para mostrar que quem manda sou eu? Ou será que sou o pai participativo, que demonstra autoridade, que analisa a situação como essa, por exemplo, que nós estamos vivenciando agora? É um inesperado. Essa pandemia tão universal e que dura tanto tempo é uma situação inesperada. Quais são os recursos psicológicos que nós temos usado como cartões de enfrentamento? Será que nós temos projetado em nossos filhos as nossas próprias mazelas? Por exemplo, aula live o quê? Isso aí é obrigação da escola, eu não vou ser professor. Então nós inundamos e tornamos o que poderia ser uma solução da continuidade, do desenvolvimento dos nossos filhos, nós tornamos isso um problema maior, e às vezes maior até mesmo que os próprios prejuízos da pandemia. Saibam que a importância de refletirmos um pouquinho sobre qual tem sido o nosso papel e de onde é que nós queremos que os nossos filhos cheguem com a nossa condução. É importantíssimo. Sabe que Alice no País das Maravilhas, quando ela chega e se depara com todas aquelas cores, ela pergunta para o coelho, qual é o caminho? Que caminho eu devo seguir? Então o coelho responde com uma pergunta, Alice, onde é que você quer chegar? E ela olha assustada e fala, ué, não sei. Então ele fala, ué, então vai por qualquer caminho. É preciso, queridos pais, nós sabermos onde é que nós queremos chegar. Porque senão qualquer caminho vai nos levar a qualquer lugar. E Deus não nos fez para irmos a qualquer lugar, de qualquer jeito. Deus nos fez para voarmos como águia. Por isso que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Que possamos executar uma parentalidade direcionada ao pai participativo, que demonstra autoridade, porque sabemos onde é que nós queremos, além de chegar, conduzir os nossos filhos. Um beijo, um abraço para todos e estamos aqui à disposição para ajudar.